Olá, sejam bem-vindos. O Meetup de hoje traz o tema Logosofia. Quais seus grandes objetivos? Meu nome é Arinho Sulita, tenho 31 anos, trabalho como técnico do sistema elétrico. Sou pesquisador e estudante da ciência logosófica e vou conduzir esse Meetup com a colaboração de outros estudantes, a Amanda, o Marlon, a Fabiane e o Felipe. Antes, eu quero trazer uma breve apresentação da logosofia. A logosofia foi criada em 1930 em Córdoba, Argentina, pelo pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti. Essa ciência apresenta uma concepção original do homem em sua organização psíquica e mental. E, através de seu método, se propõe a levar os seres humanos, mediante processos sucessivos de superação, a conquistar o domínio consciente de suas possibilidades. Desta forma, González Pecotti criou a Fundação Logosófica, escola onde se estuda a ciência logosófica, uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com finalidades exclusivamente educativas e culturais, tendo como finalidade principal a difusão do conhecimento logosófico. A Fundação Logosófica conta com sedes e centros de estudos nas principais capitais, como Fortaleza, Vitória, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Palmas e Brasília. Se estendendo também para diversos países do mundo, como Argentina, Uruguai, Venezuela, México, Estados Unidos, Espanha, França e Israel. E também há sedes em diversas cidades do interior do país, como é o nosso caso, meus e dos meus amigos, que integramos as sedes das cidades de Sete Lagoas e Leopoldo. Pois bem, esse ano é muito especial para todos os estudantes de logosofia, pois estamos comemorando os 90 anos da logosofia no mundo. Desde já, fica o convite para conhecer o novo portal da logosofia, logosofia.org.br. Lá vocês poderão assistir vídeos, artigos e outras informações sobre as atividades promovidas pela instituição. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a logosofia e quais são os seus grandes objetivos. Vale ressaltar que o método logosófico guia o ser humano para uma nova e sólida conduta a investigar a própria psicologia. Ele recomenda ainda o estudo e prática em conjunto, oportunidade na qual os estudantes podem confrontar suas interpretações e compreensões. O ensinamento logosófico amplia o entendimento humano, levando a cada um a encontrar soluções dentro de si mesmo, para depois contribuir com seus semelhantes no grande esforço por resolver os complexos e tortuosos problemas que afligem a humanidade. Por fim, fechando essa breve apresentação, quero trazer para vocês os grandes objetivos da logosofia, que são a evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito, o conhecimento das leis universais, o conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor, o desenvolvimento e domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. Dessa forma, para a gente já começar a nossa atividade, eu gostaria de pedir à Amanda Loyola, da sede de Sete Lagoas, para falar para a gente sobre o primeiro e quinto objetivo. Amanda, por favor. Obrigada, Arino. Quero primeiramente agradecer a todos pela presença. Meu nome é Amanda, tenho 25 anos, sou nutricionista e também estudante de logosofia. Bom, falar nos grandes objetivos da ciência logosófica é uma tarefa que enche meu interno de alegria e entusiasmo. Talvez muitos dos que nos assistem possam responder após esta atividade inúmeras perguntas adormecidas dentro de si mesmo, que, como eu, só despertaram quando este conhecimento foi me apresentado. Ou, quem sabe, possam suscitar outras perguntas ou indagações. Não é alheio a ninguém o fato de que a humanidade sempre foi em busca da verdade a respeito da própria existência e dos mistérios de toda a criação. A logosofia tem me ensinado que a todo tempo estive procurando longe demais o que na verdade estava muito perto de mim, no meu próprio mundo interior. Olhando para minha própria trajetória antes de conhecer a logosofia, recordo-me que sempre pensei que a minha vida, esta física que desfruto no decorrer dos dias e anos,
foi concedida a mim para que eu fizesse um bom proveito dela, desde o dia em que vim ao mundo até o dia em que partirei dele. Ou seja, um presente a ser aproveitado até o último instante. O que eu não tinha consciência é de que a vida concedida pelo Criador não devia se limitar ao simples fato de existir, que o meu ser precisa evoluir, não somente em tamanho e idade cronológica, mas sim uma evolução integral, que me vincule com a vida superior, a vida eterna. Inicialmente parecia um pouco confuso, mas com um pouco de observação e atenção, pude me dar conta de que não somos como os demais seres vivos, e sim, temos uma missão a ser cumprida, a superação integral de nós mesmos, além de contribuir para a evolução de nossos semelhantes. Nós, seres humanos, somos dotados de virtudes superiores, faculdades e capacidades extraordinárias que nos diferem radicalmente dos demais seres vivos. Mente, pensamentos, psicologia, razão, sensibilidade, espírito. Como podemos estar alheios a tantos conceitos? Como podemos ignorar esta realidade que vive e vibra em cada um? Bom, apesar de estar na fase da juventude, tenho a sensação de que meus dias foram sempre projetados para a vida externa, para fora, e meu mundo interno era para mim desconhecido. Percebi que, além da instrução corrente que recebemos, educação, títulos acadêmicos, boas práticas, cultura, existe uma realidade que nós ignoramos, o mundo metafísico ou transcendente que está relacionado à vida do espírito, ao mundo mental e aos pensamentos. Se não nos damos conta dessa realidade, se não sabemos o que se passa dentro de nós mesmos, como é possível realizar um processo de evolução no percurso da vida? Vocês podem estar se perguntando, mas eu já não venho evoluindo ao longo dos anos? Bom, a logosofia tem me mostrado que a evolução do homem, sem os conhecimentos superiores, acontece em passos lentos e é frequentemente pouco apreciada, pois é realizada de forma inconsciente, sem controle próprio. O autor da logosofia ensina que a inconsciência não é outra coisa que o antigo hábito, por demais arraigado, de permitir que os fatos, as coisas e até os pensamentos flutuem sempre na superfície do pequeno mundo individual, sem penetrar em seu interior, e muito menos em suas profundezas, como no caso em que a consciência atua. Esse estado de inconsciência é interrompido no momento em que o ser decide mudar integralmente, buscando conhecimento voltado exclusivamente para a superação humana. A logosofia ensina que a evolução, quando é consciente, amplia a vida de forma generosa, fecunda, segue processos e é regida pela lei de evolução. Durante este valioso tempo que tenho me dedicado ao estudo de mim mesmo, aprendi que estar consciente exige que minhas faculdades mentais e pensamentos estejam dispostos a realizar este grande propósito de evolução, que é integral, no aspecto mental, moral, psicológico e espiritual. Essa tarefa não é fácil, porque exige atenção constante da minha psicologia, que inclui observação das oscilações temperamentais, das deficiências, tendências e reações do instinto. É preciso atenção aos pensamentos que habitam em minha mente, sendo fundamental a criação de defesas mentais, verdadeiros soldados a defender este nobre objetivo de superação. Naturalmente, o processo de evolução consciente implica na realização de outro grande objetivo, que é o conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico. Mas o que quero dizer com mundo mental? É possível conexão com o metafísico ou transcendente? Que prerrogativas essa nova realidade nos apresenta? Imagino que essas perguntas podem ter surgido na mente de vocês. Bem, na minha antiga concepção, as palavras transcendente ou metafísico sempre soaram como algo inacessível às possibilidades humanas. Aos poucos, com o auxílio dos ensinamentos, tenho alcançado a compreensão de que posso acessá-lo a partir do momento em que vou penetrando em meu próprio mundo interno, algo que venho realizando de forma gradual. Quanto mais me familiarizo com os conceitos logosóficos, maior é a gratidão pelas realizações, compreensões e reflexões alcançadas. Penso que a humanidade está carente desses conhecimentos que permitem ao ser humano desfrutar da prerrogativa de conhecer estas grandes verdades vitais para a sua evolução. Agradeço a atenção de todos vocês. Amanda, obrigado pela sua manifestação
você trouxe elementos muito importantes, na verdade. Se o indivíduo busca evoluir financeiramente e profissionalmente, ou seja, no campo físico, então ele não deve se esquecer de evoluir também, por que não, no campo metafísico, buscando um equilíbrio entre essas duas naturezas. E percebi também que conhecer o mundo metafísico, o mundo mental que cada um possui, sem dúvida é um bom começo para o caminho dessa evolução que você nos trouxe, você nos falou. Para falar sobre o segundo e sexto objetivo, eu convido a Fabiane, da sede de Pedro Leopoldo, para falar para a gente um pouquinho para a gente. Fabiane, por favor. Obrigada, Arino. Olá, meu nome é Fabiane Barbosa, tenho 29 anos, sou dentista e estudante de logosofia. Este é um tema que particularmente me chamou a atenção assim que iniciei os estudos logosóficos, o conhecimento de si mesmo. Para mim, conhecer-me era saber do que eu gostava de fazer, quais situações me deixavam mal, quais eram as minhas aptidões e o que eu transmitia de mim para as outras pessoas. Já tinha aprendido algumas coisas em outros estudos acadêmicos, mas nunca tinha estudado a mim mesmo, que é algo de extrema importância. Venho aprendendo que o conhecimento de mim mesmo é algo muito mais abrangente e transcendental. Hoje em dia, temos contato com várias informações. Sabemos como funciona um carro, um celular, mas que sabemos sobre o funcionamento da nossa mente, da nossa sensibilidade. Não digo de maneira biológica, mas como seria o funcionamento desse nosso maravilhoso sistema mental e sensível. Pensando em meu ser físico, eu sei que se eu entrar num lugar com um ar-condicionado mais forte, eu tenho uma crise de espíritos. Ou se comer algum alimento mais apimentado, vou acabar ficando com sede. Essas são particularidades do meu ser físico que eu venho observando. Mas, no aspecto mental, metafísico, existem situações que podem gerar consequências desagradáveis e prejudiciais como essas? No aspecto físico, eu sei avaliar as consequências dos meus atos e me prevenir. Mas no aspecto mental, é possível fazer isso? Teria como nós, seres humanos, nos conhecermos a ponto de evitar a falar algo que possamos nos arrepender depois? Pegar um trânsito mais intenso e não ficar estressado? A logosofia nos mostra que é possível. Essa ciência nos ensina que uma das chaves para o conhecimento de si mesmo é o conhecimento dos nossos pensamentos. Através de seu método e técnicas, é possível identificar e conhecer nossos pensamentos e atuar sobre eles para que as nossas ações sejam as mais acertadas e não sejamos influenciados pelo ambiente mental externo. Por exemplo, quem nunca acabou fazendo algo de maneira equivocada só porque estava nervoso num momento difícil? A logosofia nos ajuda a entender esse estado de nervosismo, afastar o pensamento negativo da mente para que nossa conduta não sofra sua nefasta interferência, colocando em seu lugar outro pensamento que nos favoreça, para que possamos agir conforme entendemos como correto. Na concepção logosófica, os pensamentos são entidades autônomas que se procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde em seguida podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade. Com o estudo dos pensamentos, vou me conhecendo melhor, conhecendo meu mundo interno. Da mesma maneira que aprendi que se no lugar está muito frio por causa do ar-condicionado, tem que vestir uma blusa para não ter uma alergia, a logosofia me mostra que se eu controlar o pensamento da impaciência e intolerância no trânsito ou um outro ambiente de estresse, não sofrerei consequências negativas de sua ação. O controle do pensamento também me ajuda a tomar decisões fáceis ou decisões difíceis, pois consigo avaliar quais são as melhores escolhas e ter o melhor domínio na minha vida. O autor da logosofia nos ensina que o homem, para chegar a ser verdadeiramente dono de si mesmo, deve ter pleno domínio dos seus pensamentos. Então, também terá sobre a sua vontade. Ser dono de mim mesma me dá a possibilidade de ser dona do meu presente e construir um futuro melhor e mais feliz. Algumas pessoas dizem que o futuro está escrito. Tenho aprendido que sou eu a responsável por forjar o meu próprio destino. Porque a cada escolha, cada decisão tomada por mim determinará meu futuro. Essa é uma prerrogativa de todo ser humano.
O ser que almejo no futuro só depende de mim e das minhas ações tomadas no presente. Se eu atuar bem, me sairei bem e terei um bom futuro. Cabe a mim escolher por atuar com pensamentos melhores, de acordo com o que eu venho buscando para a minha vida. Essa não é uma posição passiva, e sim uma posição ativa. Está nas minhas mãos a possibilidade de edificar uma nova vida e um destino melhor para mim mesma. Te repasso a palavra, Ariane. Fabiane, agradeço a sua colaboração. Na sua manifestação, você abordou um aspecto muito formidável que hoje eu consigo ver com mais clareza. Como posso falar do meu futuro se nem ao menos eu me conheço? Você trouxe o conceito de pensamento, né? Mostrando que todas as nossas ações e manifestações são fruto dos nossos pensamentos. Se o futuro, no caso, é formado pelas minhas escolhas e minha conduta, isso é, está intimamente ligado à condição do conhecimento de si mesmo, envolvendo conhecimentos dos pensamentos e de todo o sistema mental. Sendo assim, eu consegui compreender que para construir um destino melhor, eu preciso conhecer tudo aquilo que move as minhas atuações, que no caso também são os meus pensamentos. Agora, vamos ouvir o Felipe da sede de Pedro Leopoldo para trazer suas compreensões a respeito do quarto objetivo da logosofia. Felipe, por favor. Muito obrigado, Arina, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Felipe Vilela, tenho 28 anos, sou farmacêutico e estudo logosofia há 2 anos. Vou falar para vocês sobre a importância de um dos grandes objetivos da ciência logosófica, que é o conhecimento das leis universais. Quando escutamos a palavra lei, pensamos logo nas leis do sistema jurídico, no Código Penal, nas leis de trânsito, no Código do Consumidor, entre outras. Essas leis, elas têm sua importância, pois regem a vida em sociedade, regulando o que podemos ou não fazer no sentido coletivo, estabelecendo padrões de comportamento e consequências a fim de que elas sejam cumpridas. A logosofia traz um conceito de lei em seu aspecto transcendente, com critério mais espiritual e humano. Tenho aprendido que toda a criação foi constituída a partir da mente do Criador, e que tudo que existe teve origem a partir de um ato espontâneo de sua vontade. Inseridas na estrutura mental do Criador estão as leis universais, que regulam e regem a vida cósmica tanto quanto a humana. São exemplos de leis universais a lei da evolução, causa e efeito, movimento, mudança, herança, tempo, correspondência, caridade, lógica, adaptação, entre muitas outras. O conhecimento das leis universais é imprescindível na vida do ser humano, principalmente no seu processo de evolução consciente. Mas como reconheço e percebo como essas leis estão atuando? Uma maneira simples é manter a inteligência ativa através da contemplação, da observação, meditação, atenção e o estudo de cada coisa pertencente à criação. Dessa forma, seremos capazes de compreender e assimilar aquilo que nos corresponde internamente através da nossa mente e sensibilidade. É fácil perceber a atuação de alguma dessas leis. Vou me referir à lei de adaptação. Todos os seres que vivem em nosso mundo tiveram que se adaptar às condições do meio ambiente para sobreviver, cumprindo com a lei de adaptação. Assim como o homem, desenvolvendo civilizações cada vez mais avançadas. Outro exemplo é a lei de mudança. Podemos observar sua manifestação no momento atual, na forma como tivemos que adaptar nossa rotina, tanto em casa quanto no trabalho, às circunstâncias impostas pelo isolamento social, para que não fosse preciso parar nossas vidas e esperar o fim dessa pandemia que atingiu o mundo como um todo. Sempre que uma nova situação existe transformação, a lei de adaptação e de mudança atuam.
Percebi a atuação dessas leis em minha vida quando iniciei os estudos da ciência logosófica, pois tive que adaptar minha mente aos novos conhecimentos adquiridos. Junto a elas, atua também a lei do tempo, porque todo processo de mudança requer um tempo para adaptação. A lei que rege todos os processos da criação é a lei da evolução. Ela se torna mais importante ainda quando somos capazes de aplicá-la de forma consciente, quando compreendemos sua atuação transformadora. A evolução consciente e ativa começa com o processo que nos leva ao conhecimento de nós mesmos, nos conduzindo para um destino elevado. Sem o conhecimento das leis universais, nossa evolução se torna muito lenta. Elas nos permitirão superar ao máximo os meios para realizar, no menor tempo possível, o grande processo consciente da vida. As leis universais, elas são inflexíveis, e o fato de desconhecê-las não evita sofrermos suas sanções ao cometermos infrações. Cada falta tem sua proporção e consequências inevitáveis, e não adianta perdermos tempo sofrendo. O que nós podemos fazer para nos redimir de nossas culpas é realizar o processo de aperfeiçoamento interno de maneira consciente e evitar o cometimento de novas faltas. A ciência logosófica fornece à inteligência humana todos os conhecimentos necessários para agirmos de acordo com essas leis. Conhecimentos que, empregados de forma consciente, nos conduzem ao acerto. Bem, era isso que eu queria manifestar. Passo a palavra agora para a Arina novamente. Felipe, obrigado pela sua manifestação. O exemplo que você trouxe para a lei de adaptação e mudança é muito oportuno, não é, para o momento atual. Eu percebi que as condições adversas que se apresentam para cada um de nós demandam, particularmente, né, as mudanças e adaptações. Se não agirmos assim, podemos sofrer as consequências desses momentos de turbulência, não é verdade? Então, a necessidade de se adaptar. Passo agora a palavra para o Marlon, da sede de Sete Lagoas, para falar sobre o terceiro objetivo da logosofia. Por favor, Marlon. Muito obrigado, Arino. Olá, eu me chamo Marlon, sou formado em comunicação social, trabalho como publicitário e videomaker, sou pesquisador e estudante de logosofia também. É um imenso prazer estar aqui para compartilhar com vocês minhas compreensões acerca dessa ciência. O tema que eu vou abordar hoje é a integração do espírito. O que seria o espírito? Onde está o espírito? Ele estaria dentro de nós ou em algum lugar transcendente? Como se daria a união do ser físico com o espírito? São perguntas difíceis de responder se não estivermos embasados pelo conhecimento. No meu restrito conhecimento do mundo comum, acumulado desde a infância e adolescência, o espírito estava ligado a algo mais sobrenatural, que inclusive veio sendo explorado pela cultura popular como histórias de fantasma. A indústria cinematográfica também, consequentemente, ajudou a dar ênfase a isso, criando e explorando gêneros de terror acerca dessas lendas urbanas e crenças. Com o passar do tempo, essas fantasias não foram fazendo mais sentido na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu não tive também interesse em procurar saber mais sobre o significado de espírito e os demais conhecimentos que o cercavam. Mas no momento que comecei a estudar logosofia, fui sendo apresentada a vários conceitos que me elucidaram e me prepararam para conhecer algo maior, que seria o conceito de espírito. Durante meus estudos sobre o tema, cheguei a muitas compreensões que preencheram aquele vazio mal interpretado do passado. Compreendi que o espírito assume um papel importantíssimo e fundamental nessa busca pela evolução, e destaquei até alguns itens que estão citados no livro O Espírito, onde o autor da logosofia afirma que o espírito é fundamental no desenvolvimento das aptidões humanas, no funcionamento regular e firme das faculdades da inteligência, na proliferação de ideias
pensamentos de alto valor. No enriquecimento da consciência, pelo constante aporte de conhecimentos de ordem transcendente. E, por fim, no fato de sobreviver quando cessa a vida do ser físico. Após a compreensão desses ensinamentos, pude ter uma visão mais ampla sobre o espírito e como ele se desenvolve no ser humano. A partir dali, começava minha jornada pelo conhecimento para me aperfeiçoar e promover as mudanças no meu interno. Percebi que não seria possível buscar a integração do espírito sem passar por esses processos de autoconhecimento. Sendo assim, o espírito se torna presente a partir do processo de evolução consciente, que permite sua intervenção gradual na vida do ser humano. Ao tomar as rédeas da vida, do ser que ele anima, vai introduzindo variações em sua forma de pensar, sentir, ver, observar e entender o mundo. Tenho compreendido que não há outro intermediário entre Deus e o ser humano do que o próprio espírito. Essa afirmação é de uma imensurável grandeza. O mundo comum impõe várias regras para o ser humano, das mais variadas formas, começando desde as crenças, passando por ideologias, pelo poder midiático, além dos protocolos sociais, que aparecem cobrando resultados, onde as pessoas devem seguir os seguintes roteiros: o de estudar, o de conseguir um emprego rentável, comprar bens materiais, casa, carros, viagens, etc. Constituir família, aposentar, envelhecer e esperar o fim da vida. Essa é a receita comum em toda a sociedade. Porém, a mesma não traz elementos que possam preparar o ser humano de forma consciente para assumir essas responsabilidades que lhes são cobradas. Portanto, não vamos encontrar a sabedoria buscando apenas realizações externas. É preciso olhar e cuidar do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo para extrair a essência viva do existir. Gostaria de destacar outro trecho do livro Espírito para ilustrar o que foi dito. A sabedoria de Deus dispôs que as verdades que vinculam o homem a seu espírito permaneçam encerradas dentro do seu ser. Ali se encontram à espera de que ele as descubra, devendo, para tanto, internar-se dentro de si mesmo e conhecer, desde ali, o mundo metafísico, causa e origem de tudo quanto existe. Ao reunir recursos e compreensões através dos estudos logosóficos referentes ao espírito, venho buscando manter o empenho, a familiarização constante com os conceitos e com o conteúdo real da palavra. Assim percebo que o espírito se sente atraído para atuar no campo da minha inteligência. Compreendi que a integração do espírito não seria apenas um ponto de chegada, mas diz respeito a todo um processo de mudança que tive que aplicar na minha vida. Esses conhecimentos eu não conseguiria encontrar em nenhuma faculdade, biblioteca ou livros de autoajuda, e também em demais materiais do mundo corrente. Nenhum estudo no campo intelectual consegue penetrar na realidade do mundo metafísico, justamente porque lhe falta o mais importante, que é o conhecimento do próprio espírito. A logosofia apresenta uma nova concepção da vida e ensina que a função principal do espírito é a de perpetuar-se ao longo da existência do ser humano e também se conectar a Deus. Para isso ser alcançado, se faz necessário realizar o processo de evolução consciente, que, por sua vez, determina o percurso da própria conquista pela sabedoria. Agradeço pela oportunidade e retorno a palavra para o Arino para dar continuidade à atividade. Marlon, agradeço a sua colaboração. Você trouxe um assunto que no início parecia um pouco complexo, mas que se desenvolveu na sua fala com muita simplicidade e segurança. Você narrou que vivenciou um câmbio, uma mudança de conceito referente ao espírito humano. Isso te possibilitou a ter uma visão mais ampla sobre o próprio espírito, entendendo em si o papel que ele desempenha na sua vida. Eu também acho que conhecer
essa realidade, experimentar no próprio interno, é o também que me motiva a buscar conhecimentos com o estudo de logosofia. E por fim, e não menos importante, eu gostaria de trazer para vocês o 7º objetivo da logosofia: o desenvolvimento e domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. À medida que eu fui tomando contato com o método logosófico, eu pude desenvolver melhor a função de estudar e, consequentemente, a função de aprender, que se distancia muito do que se observa nas nossas escolas de educação básica até a superior. Nesse exercício, tudo aquilo que estudo deve, de alguma maneira, fazer parte de minha vida. Uma vez que, colocando em prática o que estudei, completa e reforça o meu aprendizado, transformando os ensinamentos estudados em conhecimentos aprendidos. Dessa maneira, eu consigo fixar na mente e, sobretudo, na consciência o conteúdo estudado, me libertando do artifício da memorização, recurso ainda utilizado nas escolas. Sei que hoje já iniciei boa parte do meu desenvolvimento dessas funções e a cada dia, de forma consciente, dou um novo passo para alcançar, enfim, o domínio profundo de tão importantes funções. Há um ensinamento do autor da logosofia que sempre me vem à minha mente e é adequado a esse momento. A alegria do triunfo jamais seria experimentada se não houvesse a luta que determina a oportunidade de vencer. Com isso, chegamos ao final desse meetup, dessa nossa atividade. Eu gostaria, em nome dos demais, agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, que nos honrou com a sua audiência nessa atividade hoje. Mas a logosofia, ela trata de vários outros assuntos e temas, como vida, tempo, ser humano, pensamento, conhecimento de si mesmo, felicidade, evolução consciente e muitos outros temas. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a logosofia, visite o site da logosofia, logosofia.org.br. Lá, você pode entrar em contato com a Fundação Logosófica, participar de outras atividades, solicitar um curso de informação gratuito e também baixar toda a bibliografia logosófica de forma gratuita. Olha, fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.